Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço a todos, né? Esse estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o objetivo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação, né? E também peço vibrações positivas de paz, de amor, né, aos irmãos e às irmãs que estão sofrendo, né, com as guerras, com o flagelo destruidor de Deus, né, que nós estamos no final de transição planetária, né, e peço paz, né, paz para o Brasil, paz para a Rússia e a Ucrânia, né, paz para Israel e Palestina lá com Hamas, né, paz para todos os países do planeta Terra, né. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, eu faço um comunicado, um convite a irmão e irmão, né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024 vai passar nos cinemas o filme O Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? Imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas aos cinemas. A irmão e irmão que não tiver um cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima, né, que tenha cinema. Ou senão nos shoppings, geralmente tem cinemas, né? Então procure saber se tem cinema na sua cidade, ou shopping na sua cidade, e se tem cinema dentro dele. Então vá ao cinema. A narrativa do contexto do filme Nosso Lar 2 é do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, né, do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. A primeira temporada foi nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do autor Allan Kardec. A segunda do livro Ramatiz o Evangelho à Luz do Cosmo, né, pelo médium Esse e o Mais, de pergunta e resposta. Retorno de novo na terceira temporada desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. Então, nós entramos de notícias históricas, depois eu vou passar para os 28 capítulos, e dentro desses estudos nós vamos também fazer leitura, né, de outros livros no contexto, né? Então, como é que funciona o meu trabalho? Eu trabalho no estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura, continuando ainda sobre notícias históricas, né? Só que nós vamos agora entrar na notícia histórica e na introdução. Aí ficou faltando da notícia histórica dos terapeutas, né? Terapeutas. Do grego, terapeuta,
de terapeuem. Servir e cuidar quer dizer servidores de Deus, ou curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande semelhança com os essênios, do quais professavam os princípios como os estes últimos. Eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era uma extrema frugalidade, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que da mesma forma que os essênios, eles formam traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Sócrates item 4. Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do espiritismo. De fato, que Jesus deve ter conhecido seita de essênios, seria errado concluir que dela auriu sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus percussores, que eles preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir e coordenar e completar esses elementos, espaço e forma-lhes um corpo. Deste modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra quando aparece os espíritos dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais percussores. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito, como ele morreu, a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinos, também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque houve em todas as épocas de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura da. Então, vamos entender a narrativa do contexto desse texto. Ele fala aqui dos terapeutas. Os terapeutas foram uma seita, né, também, que era mais ou menos como os essênios, né? Então, eles eram só uma seita religiosa. Eles praticavam, acreditavam em Deus, em reencarnação, encarnação, né? E trabalhavam isso, praticavam a sua espiritualidade, né? Então, eles praticavam celibato, né? Praticava a alimentação, era uma alimentação frugal deles, né? Então eles só comiam legumes e frutas. Então eram assim. Agora tem as colocações que são feitas lá deles lá, porque uns já coloca essas qualidades dos terapeutas como cristão e outros não, né?
Então, eles é nesse contexto. E aí, ele vem falando sobre Sócrates e Platão, que é os precursores do cristianismo, né? Porque antes de se falar do cristianismo, o Sócrates já trabalhava isso, né? Então, aí fala assim, ele faz uma comparação de Sócrates a Jesus, de não deixar nada escrito. Então, né, tem nada escrito. Essas informações de Sócrates eram de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Então, quem escreveu essas informações, né, sobre Sócrates foi Platão. Quem escreveu as informações das parábolas do Mestre Jesus de Nazaré, dos seus ensinamentos, foi os seus discípulos e discípulos dos seus discípulos, né? Então, foi nesse contexto. E uma outra relação que ele faz, né, aqui na narrativa, né, do contexto desse texto, ele fala que é o seguinte, que essas informações, quando ele bota aqui Platão e Sócrates e Platão sobre os precursores do cristianismo, que Deus, ele coloca espíritos encarnados para desenvolver essa ideia, e no final ele manda um espírito, né, com um pilar de moralidade muito alto, para relembrar esses conceitos e trazer conceitos novos. Foi o caso do Mestre Jesus de Nazaré. Por isso que o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é o mais perfeito de todos, né? Porque ele faz um resumo de tudo e traz informações novas que nos outros não tinham. E por aí vai. Então, a outra colocação, que é uma colocação mais, que eu acho que é mais dos espíritas, né, do que de outras escolas religiosas, sobre a questão de Jesus ter participado dos essênios ou não, né? Isso é uma questão que, por isso que alguns falam, se ele participou, ele trouxe todas as informações dos essênios. Não, ele não esteve com Sócrates nem Platão, e tinha essas informações também. Então, foi colocado no texto, Deus passa, né, as informações para as pessoas passarem adiante, depois vem um espírito muito elevado, como foi o caso do Mestre Jesus de Nazaré, para resumir essas informações e trazer informações novas. Então, é nesse contexto. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.